Glória a Deus, estamos hoje no dia 23 de 40, desses 40 dias de jejum, oração e renovação pessoal. E o assunto de hoje é a igreja é a família de Deus. E a passagem que acompanha este estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 20. E diz assim, ou então, deixa eu procurar aqui na Bíblia online. Enquanto você deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo com mais alguém para que possamos estar juntos levando a palavra de Deus para muitas mais pessoas. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim, na Nova Versão Internacional: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que interessante. Versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha que palavra poderosa. Falando da igreja como a família de Deus, nós precisamos nos entender nesse sentido e entender e ser responsáveis com o papel que cabe a cada um de nós para que nós possamos ter uma convivência debaixo da paz do Senhor Jesus. Olha que importante o papel, a ligação que você tiver com o Espírito Santo de Deus para você entender que você será bênção ou maldição conforme a postura, o compromisso, a maturidade que você tiver no meio da igreja. Há um companheirismo espiritual único na família de Deus. A igreja chega a ter um nível relacional tão estreito que a sua estrutura como uma família, da família de Deus, da que Deus é o Pai e Cristo é o irmão mais velho, ligados todos pelo amor que faz média o Espírito Santo. Quem nos conecta é o Espírito Santo. O sinal deste companheirismo espiritual e relacionamento familiar se faz evidente em dois elementos. Por um lado, a unidade do Espírito que a comunidade põe em manifesto. E por outro, e é por isso que Paulo indica que é necessário que venhamos manter sempre humildes e amáveis, pacientes, tolerantes uns com os outros, em amor. E possamos nos esforçar por manter a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Isso está registrado na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Viver e formar parte de uma família desunida é um inferno insuportável. Você que já experimentou o que é ter uma família desunida, uma família que não tem um comum acordo, que não consegue estabelecer acordo, faz com que o dia a dia dessa família seja um inferno cotidiano. Você e eu precisamos assumir o compromisso de nos alinhar com as coisas do reino, com a vontade de Deus, para que você não venha a ser a pedra de tropeço para o teu irmão na presença de Deus por causa da sua falta de compromisso, de maturidade, de entendimento nas coisas do reino. Viver e formar parte de uma família desunida é um verdadeiro inferno, do qual você e eu não temos por que estar nos trazendo para a nossa vida, quando temos a paz que excede todo entendimento, o poder do nome de Jesus e a palavra da verdade para poder vencermos as obras do mal. Mas a verdade é que você e eu temos livre-arbítrio, e quando a gente escolhe fazer o mal, ainda conhecendo a verdade, nós nos tornamos marionetes na mão do inimigo para infernizar, para tirar a paz da nossa casa, para infernizar a nossa parentela. É preciso que a Igreja de Deus acorde e possa se tornar um instrumento afinado de bênção, aonde quer que vá e aonde quer que esteja.
Outro elemento que põe em evidência a qualidade do nosso companheirismo espiritual e filial na igreja é o tipo de vida que vivemos. Presta atenção. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 20, Paulo nos chama a atenção sobre a nossa maneira de viver como indivíduos e como comunidade da fé. Quer dizer, como integrantes e participantes de uma grande família. Uma família que tem membros tortos, delinquentes e com mala conduta se transforma em um caos no que é impossível viver em paz. É verdade que tem uma diversidade de filhos na família de Deus. O apóstolo Paulo menciona, ou pelo menos, a judeus e gentis como parte da mesma família formada por Cristo. E assinala também que, por meio dele, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Veja Efésios capítulo 12, versículo 18. Dessa maneira, a igreja ela se configura como uma família de Deus, na que seus integrantes são irmãos, no sentido mais pleno desse término. Não somente no sentido de uma maneira de camaradagem, ou de simpatia, ou de familiaridade natural, não. Estamos falando na plenitude da palavra irmãos, no sentido mais pleno desse termo. Perceba que Colossenses capítulo 1, versículo 2, declara que a gente é irmãos em Cristo. E é por adoção, pela adoção do Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo, que a igreja se constrói como família. Assim, então, os seus membros não são apenas por natureza, porém por adoção. Esta é uma família muito especial porque o relacionamento com o Pai é através da fé. Mas também se trata de uma casa espiritual. Como diz Pedro, em outras passagens, a frase casa de Deus não se refere tanto a um prédio, porém mais e melhor falando, ao conjunto de pessoas que vivem em uma casa e mantêm um relacionamento filial entre si. Em outras palavras, é a família que vive debaixo de um mesmo teto e compartilha uma vida nova. A metáfora da igreja como família de Deus é, portanto, muito rica em significado. Esta comunidade não está integrada por órfãos, porém por filhos e filhas de Deus Pai. Alguns deles são mais velhos, outros são mais novos, outros são mais fortes, enquanto outros são mais fracos. Alguns estão muito comprometidos com a família e com a obra em si, enquanto outros necessitam ser animados constantemente. Alguns são superdotados, cheios de dons, enquanto outros necessitam descobrir qual foi o dom que receberam do Espírito Santo. Enfim, na família de Deus, como em qualquer outra família, não existe uma uniformidade, certo? Porém, unidade. O que deve prevalecer é a unanimidade. Uma alma debaixo do Espírito Santo. Nós precisamos estar unidos por causa do nome de Jesus, no nome de Jesus e através do nome de Jesus, na presença do Espírito Santo. É Ele que nos conecta, é Ele que nos une, é Ele quem nos ajuda a sermos família. Mais do que uma disparidade individualista, nós precisamos entender a necessidade de nos tornarmos família em comum união ou em comunhão. Amém? Oremos então para que o Espírito nos ajude a entender e valorizar a nossa condição de família de Deus. A descobrir a bênção que significa ter Ele como Pai
e a Cristo como nosso irmão mais velho. E permitir que infunda em nós o amor do Pai ao Filho e do Espírito e do Filho ao Pai na unidade do Espírito Santo. Oremos para que em nossos relacionamentos como irmãos se fortaleça a unidade no vínculo da paz e a unanimidade na toma de decisões como família de Deus. Nós precisamos começar a agir como o que somos, filhos e filhas de Deus. E irmãos em Cristo. Nesse contexto dessa família única e especial, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu devido tempo nos faremos, e não se não nos dermos por vencidos. Portanto, sempre que nós tenhamos a oportunidade, façamos o bem a todos, em especial aos da família da fé. Como registra a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus faça de você uma bênção, que você possa vir à presença de Deus, se tornando membro da Igreja de Jesus, como aquele que está na expectativa de receber o noivo. Faça parte da família de Deus com toda a convicção, com todo o amor, com toda a determinação. Seja sal e luz na tua igreja. Seja sal e luz no mundo. Seja sal e luz para a tua própria vida. Escolha fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Mesmo no meio das decepções, das frustrações, da ingratidão de algumas pessoas. Não canse de fazer o bem. Deus, no tempo dele, ele vai te fazer colher o que você semeou. Em nome de Jesus, saiba que muitos podem zombar de você, te perseguir, te julgar e até ridicularizar a sua condição de igreja. Mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O Senhor tem guardado a igreja dele desde o começo, desde a formação dela. Então, confia nesse teu Deus, que ele continua sendo o mesmo. Foi ontem, é hoje e sempre será. Deus é fiel, ele sim é grato, ele sabe recompensar os seus, ele sabe guardar, cuidar dos seus filhos, ele faz questão de que você o conheça, então não renuncie à família da fé. Não permita que o inimigo cegue o teu entendimento e te convença de você se afastar, de você se conformar com uma igreja online. Não existe a igreja online. Isso é um engano do inferno. Nós subimos as redes sociais debaixo da ordem do Senhor para anunciar as boas novas, como uma ferramenta mais de evangelismo, mas não existe a igreja online. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a mentira do inferno que foi lançada sobre a tua mente, todo engano de Satanás que tem te afastado da igreja do Senhor. Que tem entristecido teu coração e que tem te feito se conformar quando você está participando de cultos, de reuniões, de palavras, de pregações através das redes. Existe uma igreja que é a tua cara, que Deus desenhou na perfeição. Você e eu somos a igreja de Cristo quando estamos em comum união, por causa do nome dele, nos reunindo de forma que possamos louvar ao Senhor, exaltar o seu nome e conviver, nos conhecer, passar tempo juntos. Não aceite, você será arrancado do corpo de Cristo, porque Deus não virá buscar templos isolados. A falácia desse evangelho de engano que tem convencido a muitos, que tem massageado o ego de muitos, o ouvido de muitos, para se conformarem, para não continuar se esforçando e se sacrificando e poder estar buscando se encher da presença de Deus e fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, tem crescido de forma assustadora. O amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, isso nos foi advertido, é uma verdade grande que nós estamos vivendo dentro dos templos, onde as pessoas têm deixado de ir às reuniões,
para se congregar. Não deixeis de congregar como acostumam de fazer alguns. Isso acontece desde o começo da igreja, já está registrado na carta aos Hebreus. Veja e confira, capítulo 10, versículo 25, ao contrário, diz Paulo naquela carta. Animai-vos uns aos outros. Eu te animo hoje, em nome de Jesus, para que você volte a congregar, para que você, se você não consegue voltar mais na igreja onde você congregava, você procure uma igreja, pergunte para Deus, fala, Deus, qual é a igreja que o Senhor tem para mim hoje? Me perdoa porque eu pequei, me perdoa por ter me conformado com sair da tua casa, papai, me mostre qual é a casa que o Senhor estabeleceu para mim, qual é o lugar onde hoje eu posso voltar a fazer parte do teu corpo. Senhor, não me permita, Senhor, que eu venha a me afastar mais, não permitas que eu continue desse jeito. Papai, se manifesta, te mostra, perdoe meus pecados, me ajuda a me consertar. O teu amor é grande, é maravilhoso, é majestoso. Senhor amado, me perdoa e me envolve com teu amor e me convence, Espírito Santo, me mostra, se revela, me mostra qual é o meu lugar para eu congregar, para que eu possa te louvar, te exaltar e fazer a tua vontade, sendo parte do teu exército, voltando a me posicionar no meio dos teus exércitos para que eu possa cumprir o meu propósito nesta vida que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e nós já te louvamos e te agradecemos, papai, por essa oportunidade. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e te animo a você não deixar passar dessa semana. Busque a presença de Deus, peça para Deus te mostrar e saia às ruas atrás da sua igreja, porque você foi chamado para ser o corpo de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente se vê amanhã, no dia número 24 do nosso jejum de 40 dias, oração e renovação pessoal. Que Deus te abençoe.